Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vou mostrar para vocês como que eu fiz o modelo 2 do nosso cockpit caseiro para a gente usar com o nosso volante T300. Então já se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha aqui que eu vou mostrar tudo para vocês. Isso aqui são peças de sobra de material que estavam indo para o lixo, dá para ver que tá até furado aqui, batida. Então são peças velhas, eu aproveito essas peças para estar desenvolvendo esses projetinhos aí. Essas peças aqui foi as que a gente aproveitou para fazer o cockpit anterior, tem vídeo do antigo aí. Essa daqui eu tava sobrando aqui em casa, é o que eu vou usar para fazer a base. Sobrou essa daqui também, ela é um pouco maior, mas na mesma largura daquelas. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, a ideia inicial seria mais ou menos assim: usar aquelas duas peças que sobraram, colocar ela aqui na lateral e essa peça reta por trás, essas duas menores. No caso eu viria com outra peça, colocaria ela aqui assim e eu vou inclinar ela para cá assim. Então eu vou começar riscando e cortando essa peça com 56 centímetros, que é o tamanho total que eu quero que ela fique, e ela vai servir para segurar as laterais e compor o design. Aí é só fixar elas nessa base. Essa minha base ela mede 67 centímetros por 54 centímetros. Para fixar eu vou usar Tack Bonder e bastante parafuso. O parafuso aqui que eu estou usando é um parafuso de 40, que a gente chama aqui, que ele tem 4 centímetros. Então preciso que seja um parafuso mais profundo para ele ficar bem seguro. Aí é só furar com uma broquinha 2,5 e vir colocando os parafusos. Agora eu vou fixar as laterais, e essas laterais elas medem 20 centímetros de largura por 51 de altura. Inicialmente eu vou passar o Tack Bonder, fixar ela só na cola e depois vir colocando os parafusos. E mesmo colando essas laterais e parafusando com um parafuso de 30, eu também vou colocar parafuso de 40 por baixo para ajudar ainda mais na fixação. E para fazer o ângulo que vai projetar o volante para frente, eu vou usar essa peça que ela mede 88 centímetros por 20 centímetros. E aqui eu vou cortar um ângulo na peça, de forma que as duas peças fiquem exatamente do mesmo tamanho. Eu só tinha essa peça, então não podia errar esse corte por dois motivos. O primeiro seria não sobrar espaço suficiente para eu parafusar essa peça na lateral que já foi fixada na base anteriormente. E o segundo é que se eu cortasse demais essa peça, podia ser que o projeto final ficasse muito baixo. E para fixar essas peças, que vai servir como extensão da lateral, eu usei uma delas como guia para garantir o nivelamento perfeito da prateleira que vai receber o volante. E depois que eu risquei para marcar o ângulo certo que elas deveriam ficar, eu soltei de novo, colei elas com Tack Bonder e parafusei. E com as peças em ângulo já fixadas, eu decidi pegar um pedacinho de madeira que estava sobrando ali e fazer um detalhe aqui na frente, até para deixar essa lateral um pouquinho mais larga. Bom, por enquanto ficou assim. Aí agora eu vou fazer a parte aqui de cima. Como eu não tenho uma madeira inteira, eu tenho essas duas pequenininhas aqui. Então eu já deixei elas aqui no tamanho de 28 centímetros, que é o tamanho que eu vou precisar. E aí eu vou ter que fazer a junção dessas madeiras aqui. Mas eu vou fazer a junção delas com outra madeira que eu tenho maior, que é de 6 milímetros. Eu vou cortar com 54. Mas por enquanto ele tá assim, ó. Depois que eu cortei essa madeira, eu vou unir todas as peças. E lembrando, pessoal, que eu estou unindo essas peças porque eu não tinha uma outra madeira que fosse exatamente desse tamanho, que é a que eu vou precisar para fixar o volante. Como eu não tinha e a única madeira que eu tinha no tamanho ideal era muito fininha, eu precisava engrossar. Então eu colei as outras madeiras por baixo. E depois de pronta a prateleira que vai receber o volante, eu decidi dar uma incrementada no projeto e adicionei duas asas na prateleira para lembrar ali um aerofólio de carro, ou aerofólio, não sei como chama, e deixar o projeto com uma pegada mais esportiva.
precisei fazer um corte aqui no vídeo, porque infelizmente eu acabei perdendo aí 4 vídeos do nosso projeto do cockpit. Os 4 vídeos que mostram justamente como que eu fixei a mesa onde vai o volante, essa parte aqui da frente, essa daqui, que é a frente aqui de baixo também, e aqui por trás dessa peça ela tem uma régua. Então foram essas 4 peças aqui. Infelizmente eu não estou com vídeo, mas eu vou tentar explicar como que eu fixei elas. Aqui eu acho que vai dar para ver melhor aqui. Então eu coloquei uma régua aqui dentro, ela é grossinha aqui assim, coloquei ela em pé mesmo e parafusei. E por que que eu fiz isso? Para ele dar uma estrutura para o projeto. Porque aqui a gente tem essa lateral aqui e a lateral do outro lado. E elas estão parafusadas só aqui por baixo e nessa lateral aqui, ó, nessa parte de baixo. Então, você tem 2 laterais assim, muito grande, ela vai ficar mole. Então a ideia de colocar essa régua aqui é justamente para segurar ela aqui, para elas ficarem bem firmes aqui no lugar certo. Até para quando a gente for parafusar essa parte aqui de cima, que é a prateleira que vai receber o volante, a gente não acabar parafusando desse jeito e ela vai ficar fechada, tá? Então foi mais para garantir mesmo que elas fiquem bem estruturadas aí, bem certinha, bem paralela uma à outra, tá? Pra gente poder fixar a prateleira e depois vir com essa peça aqui e essa daqui. Depois que eu coloquei essa régua, eu vim colocando a prateleira de cima. E essa aqui é a parte de cima, e aí o que que eu fiz? Eu só peguei a prateleira e aí eu parafusei ela aqui, ó. Coloquei 4 parafusos aqui e 4 parafusos aqui na outra ponta. Dividi, né, o meio, coloquei ela no meio bem certinho e coloquei ali 4 parafusos. Essa peça aqui, pessoal, da frente, eu só coloquei aqui 3 parafusinhos, tá? Eu medi aqui a largura inteira do cockpit, tá? De fora a fora, não é uma medida interna, ela tá por cima da lateral também. E aí eu coloquei 3 parafusinhos. Aí depois eu vim e coloquei essa parte aqui da frente, que é essa peça aqui, ó. Então eu só medi mesmo aqui também o tamanho aqui da largura. A altura eu coloquei no tamanho que eu tinha disponível. E aí da mesma forma, eu medi e coloquei aqui também 3 parafusinhos também direto na lateral. Então só recapitulando aqui as medidas, tá? A régua que vai aqui por baixo, aqui dentro, ela tem 46,7, tá? De largura, que é a largura interna que a gente vai ter entre as laterais, por 8 centímetros de altura, tá? E eu parafusei ela direto na lateral mesmo. Coloquei ela aqui dentro e parafusei 2 parafusinhos aqui de cada lado. Essa pecinha aqui da frente, essa branca, ela mede 50,5 por 15 centímetros de altura. Essa daqui de cima, ela mede 47 de largura por 29,5 de altura. Acho que as medidas são essas aí. Essa foi a forma que eu encontrei para poder fixar essas peças aqui, tá? E com isso, pessoal, com essas peças prontas aqui, a gente terminou aqui a estrutura do nosso projeto, certo? É isso, eu espero que eu tenha conseguido passar aí essas informações de forma clara, que vocês consigam entender aí como que a gente chegou até aqui. Então, pessoal, daí ficou assim, projeto final. Ainda tá tudo sem fita aqui, eu ainda vou fitar essas partes, passar fita de bordo ali. Vou colocar alguns parafusos que eu não coloquei todos ainda, ó, tem marquinha de cola aqui, vou tirar. E é isso, ficou mais ou menos assim. Agora é só a parte de passar a fita de bordo para ele ficar mais bem acabado. Colocar os tapa-furos aqui. E é isso. Depois que toda a estrutura estiver montada, a gente vai começar com a parte dos acabamentos. Primeiro a gente vai começar passando cola em todos os topos do MDF e também a gente vai passar cola na fita. E depois que a cola estiver seca, eu vou colar a fita em todas as bordas da madeira. E na prateleira eu vou usar uma fita de 36, ela é um pouquinho mais grossa, e na parte da frente também. Depois que eu tiver colado todas as fitas, eu vou vir aí esfregando com um toquinho de madeira para que a fita fique bem colada, fique bem presa aí na madeira, ela não solte depois.
E aí depois que a gente cortou todas as rebarbas de fita, a gente vai vir com a lima e passar em todas as quinas das madeiras para evitar aí que a gente se corte, porque ela fica um pouquinho afiada depois que a gente corta com estilete, e também vai dar um acabamento melhor na peça. E para finalizar aí essa parte estrutural, a gente vai vir aqui com um pouco de thinner e uma estopa, e a gente vai esfregar aí toda a peça para tirar todo o resíduo de cola e toda a sujeira também que ficou na madeira, de lápis ou poeira, alguma coisa nesse sentido. E para decoração eu fiz uma pequena gambiarra aqui, mas que acabou dando certo. Eu coloquei ali o meu projetor na parede com a imagem que eu queria imprimir na peça. E depois que eu redimensionei a imagem e deixei exatamente onde eu queria que ela ficasse, eu vim aí com uma caneta de ponta fina e eu vim decalcando aí todo o entorno do nosso desenho, e aí depois eu vim passando uma caneta permanente dentro desse contorno. Bom pessoal, depois que eu decalquei tudo, tá, ela ficou assim, ó, mas com a outra caneta que eu vou pintar mesmo dentro, eu vou conseguir dar um acabamentinho melhor, eu espero, né? Foi essa maneira que eu encontrei aí para poder colocar esse desenho aí. Eu queria alguma coisa impressa mesmo. Então esse decalque aqui vai servir só para eu pintar mesmo com a caneta definitiva. Aí eu coloquei umas madeirinhas ali embaixo para aquela parte que tá com o decalque não encostar no chão e acabar manchando se eu movimentar a peça. Terminei agora o outro lado. Esse aqui ficou um pouquinho melhor do que o outro, porque a gente vai pegando a manha, vai fazendo mais rapidinho e tem mais um controle melhor da caneta, né? Então, tá aí, vamos ver. Olha só, ficou muito legal. E aqui eu tô colando o adesivo que eu imprimi. Eu só baixei um decalque na internet do desenho que eu queria, imprimi numa folha adesiva, recortei e vou colar aí nos dois lados do cockpit. E aqui eu decidi colocar o mesmo modelo de desenho no nosso cockpit para ficar uma coisa mais harmônica. Essa fita aqui é o mesmo processo da fitagem aqui normal, ó, das bordas aqui. Aqui eu só passei a cola de contato e vim com essa fita aqui colando por cima. A única diferença foi esse daqui que eu fiz com essa mesma fita, só que é uma fita mais grossa assim, ó. Ela é de 64 que a gente chama. E aí eu desenhei o símbolo, né, aqui em cima, decalquei, depois eu vim cortando com a tesoura pecinha por pecinha. Aí depois eu só coloquei aqui, colei com Tack Bonder e aí ficou assim. Então, aqui em cima eu coloquei um passa-fio de 40 para passar os fios mesmo do volante ali para baixo, para não ficar tudo caindo aqui na frente. Fiz um furo aqui para passar os fios que vão ser lá de cima. Aqui eu já mostrei os furos de serra-copo para encaixar a minha cadeira. Aqui eu vou usar aqui. E esse foi o resultado aí do nosso projeto. Então toda a estrutura já está pronta, já está decorada, já está toda limpa. E ele está prontinho agora para receber o nosso volante. E agora eu vou começar a equipar ele aí, colocar o volante, os pedais, e eu vou ver também para onde a gente vai passar os fios e fixar tudo, para não ficar aquele monte de fio jogado aí e ficar uma coisa mais organizada. Bom, daí eu já estou aqui com o volante, já deixei tudo organizado aqui para a gente começar a colocar no nosso cockpit. Só o pedal que eu já me adiantei, já coloquei ele aqui nessa peça. Eu peguei duas peças de 18, coloquei uma em cima da outra, porque eu achei que, quando eu sentei ali no cockpit, eu achei que ficou um pouco longe para mim apertar os pedais, então eu senti a necessidade de aumentar um pouquinho. Aproveitei,
E prendi ele aqui embaixo, tá, ó, com os parafusos. Fiz uma pequena gambiarra aqui para poder segurar ali o parafuso, porque esse meu parafuso é muito longo e aí eu tive que colocar um avanço nele aqui. Ele já tá bem fixo ali. Aqui eu coloquei esse Lzinho cromado, isso para poder a gente parafusar. E vamos ver, vamos colocar ele aí no cockpit para ver como é que vai ficar. Isso daqui é fita de bordo, tá? Mesmo que eu usei para passar aqui nas bordas da madeira. E eu dobrei ela assim, cortei uns pedacinhos, tá? E vou fazer como se fosse uma abraçadeira. Pra gente colocar aqui no fio, ó. E aí a gente prende aqui, ó. E aí eu vou fazendo isso... Vou fazendo isso aqui ao longo dessa lateral. Para os fios não ficarem todos soltos aqui, ficar tudo bagunçado.